Olá, vamos fazer mais um vídeo em português. Então, ontem eu estava vendo alguns vídeos, ontem ou foi hoje, não sei, né? Então, eu estava vendo alguns vídeos sobre comunicação, né? Comunicação com animais. Esse problema, como se comunicar com animais. Então, existem três alternativas. Hoje, ou o ser humano aprende a linguagem dos animais, ou o ser humano ensina para os animais a linguagem dos seres humanos, ou criamos uma terceira linguagem que seja comum entre seres humanos e animais. Mas outro problema, é claro, acontece como é que os animais podem se comunicar com os seres humanos? Porque os seres humanos, eles se baseiam em comunicação falada pelo som, né? pela voz. E muitos animais não são capazes de pronunciar palavras como os seres humanos. Então, existe esse problema, como os animais podem se expressar, podem se comunicar com os seres humanos. Não pode ser voz, pois muitos animais não conseguem pronunciar. Gatos e cachorros não conseguem falar como seres humanos. Então, nós precisamos de um outro tipo de método que não seja voz. E eu estava vendo, né? Existe um livro chamado Congo, escrito por Michael Crichton. E o livro é ficção, mas é baseado em alguns fatos reais. E nesse livro, Michael Crichton fala sobre um pesquisador americano, na década de 60, 70, não sei lá, que ensinou linguagem dos surdos-mudos para gorilas. E isso é muito bom, porque a mão do gorila é praticamente idêntico ao do ser humano. Então, o gorila consegue fazer aqueles sinais dos surdos-mudos, linguagem de mãos, né? Linguagem dos surdos-mudos. E essa é uma das soluções, né? Que esse pesquisador conseguiu, né? Encontrar. Porque mas no caso dos gorilas, sim, mas no caso dos outros animais que não têm a mão assim como o ser humano, que não podem se expressar com a mão, né? Por exemplo, gatos e cachorros. Como gatos e cachorros podem se comunicar com os seres humanos? Que não seja voz, que não seja sinais de mão. A minha ideia é usar uma máquina parecida com um computador. Mas o problema do computador, por exemplo, é que as teclas do teclado são muito pequenas para um gato e cachorro apertar. Então a minha ideia é criar um teclado especial para gatos e cachorros com apenas 3 botões. Apenas 3 botões, grandes botões. Um botão para voltar, um outro botão para avançar, e o terceiro botão para confirmar, que seria o Enter. Apenas 3 botões, grandes botões bem grandes. E nesse caso, mesmo gatos e cachorros poderiam pelo menos apertar esses botões com facilidade, com o focinho, com a pata, sei lá. E não seria tão complicado como com um teclado normal. E com esses dois teclados, por exemplo, voltar e avançar, você teria um menu na tela do computador com imagens. Por exemplo, o gato e o cachorro aperta um botão de avançar, a imagem do computador precisa mudar para outra imagem. E nessa imagem precisa ter, eu estava pensando, né, que deveria ter a palavra, o som da palavra e uma imagem do que significa aquela palavra. Por exemplo, nós poderíamos ter uma imagem de uma palavra água, escrito água, e o som água associado à imagem, saindo do computador, e uma foto ou vídeo de água, para que o gato e o cachorro consiga ver e associar, né, a palavra, o som e a imagem, ver que aquilo é uma única coisa, significa a mesma coisa. E se o gato e o cachorro realmente quer aquele item, ele aperta confirmar. Se ele não quer aquele item, ele pode apertar a tecla avançar e ir para outros itens. Essa é uma forma de ensinar gatos e cachorros um certo vocabulário básico
E é uma forma de gatos e cachorros poderem se expressar para os seres humanos, né? Essa é uma ideia muito interessante porque agora nós temos computadores cada vez menores e menores, né? Nós temos iPad, sei lá, iPhone, essas coisas. E os computadores são bem pequenos mesmo, né? Mas, não sei, mas a ideia, o computador, essa máquina, que é parecida com o computador, não precisa necessariamente ser pequena. Mas precisa ser um computador, é claro, que precisa estar ao alcance do animal. O que mais?